Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na paz do Senhor, cumprimento também todos os nossos amigos que estão me vendo neste momento e agradeço pela oportunidade de poder estar aqui falando desse amor, dessa graça, dessa maravilha que é a gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho com vocês. Nessa oportunidade eu quero falar sobre o cristão e a política. Eu quero meditar um pouquinho, porque uma das coisas que muita gente não parou para refletir, não parou para pensar é sobre esse assunto. O problema, o risco que o cristão corre em ficar envolvido na política. É um problema sério, um problema sério. E eu tenho me preocupado com isso, sabe? Tenho me preocupado com isso. E resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto. Porque é uma coisa que tem me decepcionado muito, tem me frustrado, tem me entristecido muito, é esse assunto. Eu ver, eu poder meditar, enxergar com meus próprios olhos o cristão envolvido na política. Eu até parei um pouquinho, eu estou aqui em Tangará da Serra, essa aqui é a minha cidade, onde eu moro há muitos anos. Eu amo essa cidade e eu vim com a minha família, minha esposa, meu filho Isaac, de 10 anos, para brincar de bola um pouquinho aqui, divertir. E nós também viemos para respirar o ar puro desse lugar tão lindo. Olha aqui, eu quero mostrar para vocês aqui como que é isso aqui, ó. Tudo mata, ó. Tudo mata. Aí tem a pista de caminhada, tá vendo? Pista de caminhada. Vou virar para cá para vocês verem aqui, ó. Ó. Muito linda lá a pista de caminhada também. Muito bonita, entendeu? E eu resolvi meditar um pouco sobre esse assunto, o cristão e a política. Eu já quero antecipadamente deixar claro para vocês que eu também voto, entendeu? Eu também voto. E eu acho o voto uma coisa muito importante na vida do cristão, na vida de todos os brasileiros, de todas as pessoas. O voto é importante, é uma coisa extraordinária, porque através do voto é que nós decidimos apoiar aquela pessoa que a gente acha que merece o nosso voto, o nosso apoio, porque eu não acredito que alguém vote em alguém sem primeiro fazer uma análise da vida desta pessoa, analisar o que ele realmente quer para o Brasil, ver se ele ver os projetos dele para ver o que ele acha, o que ele quer, o que ele pretende realizar para a nação. Falando de presidente da República, falando de governadores, falando de senadores, falando de deputados federais, estaduais e até mesmo vereadores, entendeu? A gente tem que saber em quem que a gente vota, tem que analisar. Irmão, o Brasil enfrenta um problema muito sério, porque o Brasil, ele não podia, o brasileiro, pela lógica, ele não podia votar só porque conhece a pessoa, já viu ele, ou porque ouviu um discurso dele, ficou empolgado com aquilo ali. A gente tem que ver, meditar, analisar profundamente a vida dessa pessoa, se ele realmente quer ser um político para defender o bem-estar do município, o bem-estar do estado, o bem-estar do país, né? Tem que ver, porque, gente, nós estamos
com o nosso Congresso cheio de corrupto, cheio de bandidos. Posso dizer isso, bandidos. Por quê? Porque eles querem apoiar pessoas erradas, pessoas mafiosas, pessoas bandidas, pessoas que vivem enfiando a mão no bolso do pobre, do trabalhador, das pessoas, o dinheiro público. As pessoas estão roubando de cara limpa. É os políticos que a maioria que nós temos no nosso país. Isso aí eu fico muito triste, muito revoltado com essa situação, porque eu sei que o povo não está sabendo escolher os candidatos bons, de caráter, para representar a nossa nação, nosso país. Porque, olha, presta atenção para vocês verem. O Bolsonaro começou a fazer passeata com motos, né? Junto com um monte de pessoas na rua, andando. Aí o povo ficou naquela, é um cara popular, é um cara não sei o quê, é o cara do povo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, muita gente foi nessa besteira aí, nessa ilusão. E vocês viram tudo o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente. Outra coisa, eu fiquei muito triste porque eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Meu nome é João Orlando dos Santos, moro em Tangará da Serra, tenho endereço, entendeu? E não estou aqui fazendo politicagem, nem estou aqui arrumando problema com ninguém. Não, cada um tem direito de escolher o que quer, só que tem escolhas que a gente faz na vida que a gente paga um grande preço, a gente sofre muito com as escolhas. E agora, tem muita gente que acha certo ficar pagando passeata com cartão corporativo. Isso é que me chateia, isso é que eu fico realmente chateado. Ganhou, fez tudo aquilo que fez, trabalhou contra o povo, entendeu? Não deu sequer um aumento na área pública, da área principalmente da polícia também. Não deu aumento nenhum, entendeu? Prejudicou o salário mínimo, não crescia. Uma coisa terrível. Mas tudo bem, tem muita gente que ainda morre por causa desse homem. Briga por causa desse homem. Mas eu quero dizer uma coisa. Ou seja, o que me deixa triste é que muitos cristãos, que a gente poderia estar chamando de irmãos hoje, entendeu? Se encontrando e se abraçando, hoje são praticamente meus inimigos. Não gostam de mim porque eu não aceitei esse tipo de coisa. Preguei contra, porque o cristão ele tem que escolher o seu candidato, ele tem direito de escolher, tem direito de votar. É um direito de cada brasileiro, entendeu? De cada pessoa, escolher. Só que o cristão, por ser cristão, ele teria que ser exemplo. Ele teria que dar o seu melhor. Ele tem que dar o seu melhor. Ele tem que ser luz no meio das trevas. Entendeu? Ele tem que andar por caminhos direitos, como diz a Bíblia. Ele tem que apoiar aquilo que é correto, que é justo. Entendeu? Mas vários pastores, inclusive alguns que eu conheço, como o pastor Silas Malafaia. Eu não conheço o pastor Silas Malafaia somente pelas redes sociais. Não, conheço o pastor Silas Malafaia pessoalmente. Pessoalmente. Já participei de algumas convenções das igrejas da Assembleia de Deus, na época que eu era da Assembleia de Deus. Eu participei e eu conheci ele pessoalmente, entendeu? Eu não estou falando aqui, fazendo um vídeo para vocês de pessoas que eu não conheço. Pastor Silas Malafaia eu conheço pessoalmente. Várias convenções eu estive com ele. Lá em São Paulo, em Santos, vários lugares, entendeu? Em Minas, vários lugares. Só que eu me frustrei, me decepcionei, porque o homem entrou
mergulhou, entendeu? No mundo político, beneficiado por corruptos do mundo político que estão sendo investigados hoje. E você pode olhar que até ele já virou réu e vai preso, irmão. Para a vergonha de muitos evangélicos que apoiam ele. Vai preso. Por quê ele vai preso? Porque ele também é participante das maracutaias, das coisas feias, horríveis, crimes que ele praticou juntamente com os políticos corruptos. Entendeu? E eu sou assim. Eu acredito que a justiça é para todos. Não importa se o cara é pastor, se o cara é presidente de ministério, não importa o que ele é. Eu quero que a polícia, a justiça brasileira faça justiça, não importa quem seja. Tem que pagar pelo erro que cometeu. Porque lugar de bandido, lugar de ladrão é na cadeia, entendeu? Esses caras têm aviões, é caríssimo. Mansão em Miami, tem um monte de coisa, mas tudo enganando as pessoas nas igrejas, pegando dízimo, dinheiro, e ao invés de investir nas pessoas que necessitam, nas pessoas pobres, nas pessoas que realmente precisam de ajuda, eles estão comprando mansão, estão comprando jato, entendeu? Caríssimo. E não é aviãozinho de 20, 30 milhões, não. É avião de 150, 200 milhões de reais. Entendeu? É isso aí que eles estão fazendo. Aí tem um monte de gente que ainda fica apoiando esse povo. Irmão, nós temos que aprender com Jesus o que devemos fazer e como devemos servi-lo e como devemos adorá-lo, entendeu? E como devemos servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Essa é a verdade do Evangelho. Servir a Deus não é ser religioso. Não. Servir a Deus não é religião. Entendeu? Eu me libertei do sistema religioso para servir a Deus de verdade. Entendeu? Então, quando você vê um camarada desse defendendo o nome de Jesus, falando em Jesus, falando da palavra de Deus, e ele está enfiado na política, fazendo corrupção juntamente com os políticos, um cara desse não pode dizer que é cristão. O que ele tem para passar para os fiéis dele? O que ele tem para passar para as pessoas dele? Para os súditos dele? Entendeu? Ele não tem nada para passar de bom. Conseguiram impetrar na mente dos evangélicos, de uma boa parte dos evangélicos, mataram eles espiritualmente, entendeu? Conseguiram colocar o Bolsonaro na cabeça deles e eles defendem de unha e dente esse homem corrupto, bandido, da maneira que todo o Brasil sabe disso. Mas as pessoas acham que está tudo certo. Por quê? Porque eles sofreram uma lavagem cerebral, porque o espírito do anticristo na vida do Bolsonaro, e os pastores serão julgados e serão condenados, e o juízo de Deus sobre eles será maior do que vai ser com Bolsonaro. Porque Bolsonaro nunca foi crente, tá entendendo? Ele faz as coisas porque não tem conhecimento. E os pastores, ao invés de mostrar o lado certo para o presidente Bolsonaro, ganhar ele para Jesus, acreditou nas mentiras dele, apoiou ele, estão apoiando até hoje. Então, o juízo de Deus sobre esses pastores é pior do que vai acontecer com o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Agora eu vou falar um pouco do lado oposto. Vou falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falar do sistema político dele. Apoia as pessoas menos favorecidas,
apoia a saúde do Brasil, a educação, entendeu? Apoia o sistema Minha Casa Minha Vida, né? ProUni, Bolsa Família, entendeu? Apoia o Enem. Muitos filhos de pobres estão indo para a faculdade fazer medicina, direito, engenharia. Muitos tipos de estudos de faculdades estão fazendo. Por quê? Porque tem incentivo do governo federal. É o governo que a direita chama de demônio, que a direita chama que não vale nada, os que estão preocupados com as pessoas que precisam. E a Bíblia diz que quem ajuda pobre, quem trabalha para pobre, não trabalha para o pobre, trabalha para Deus. E com certeza eles vão receber a recompensa pelo trabalho deles. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu não estou preocupado com Lula, não estou preocupado com Bolsonaro, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o povo de Deus, que estão sendo enganados, estão sendo levados pela mentira, enganados pela mentira dessas pessoas, muitos deles até estão brigando por causa de política, viu? Tem crentes que não se visitam mais, tem muitos cristãos que não oram mais, tem muitos cristãos que não estão buscando a Deus mais, não conversa mais com os irmãos por causa de política. Quantos irmãos que abandonaram os outros irmãos por causa de política? Porque se envolveram na política. Política não é para cristão. O cristão tem direito de votar, sim, pode escolher. Mas ele não pode brigar com ninguém, ficar inimigo das pessoas por causa de política. Tá entendendo? Eu fico triste, porque eu tenho pessoas na minha família que não gostam de mim. Entendeu? Só porque eu falo a verdade. Só porque eu falo que o Lula criou o Minha Casa Minha Vida, criou os programas sociais do Brasil quase geral. Ele que criou praticamente tudo, entendeu? E às vezes eu pergunto, me mostra uma coisa que o Bolsonaro criou, que o Bolsonaro fez para o povo. Me mostra. Se alguém me mostrar, me mostra. Entendeu? O que ele fez para o Brasil, ele fez para o motoqueiro. Andar de motoca para cima e para baixo, fazendo passeata e pagando com o dinheiro público do povo, com cartão corporativo, que eu já disse isso aqui já. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, meus irmãos. Abre os olhos, porque o tempo de Deus está chegando. O tempo do juízo se aproxima. E ai de ti se não consertar a sua vida, não for conversar com aquele irmão que você tem ódio, entendeu? Fazer um concerto com ele. Ai de você se não fizer isso. E eu quero dar um conselho para todos os irmãos. Irmão, não seja religioso, seja crente. Não seja religioso. Tem crente que acha que vai ser salvo porque pertence à Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Outros acham que vão ser salvos porque pertence à Congregação Cristã do Brasil. Outros acham que vai ser salvo porque pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outros acham que vão ser salvos porque pertence a outra igreja pentecostal, como Deus é Amor e outras, Brasil para Cristo e outras igrejas. Tem muitos que acham que vão ser salvos porque pertence a uma igreja, a uma placa. Meus irmãos, abra os olhos. Agora eu vou te perguntar uma coisa, você pertence a Jesus? Porque Jesus não está no meio dessa bagunça religiosa, que cada um defende o seu reduto, defende o seu quadrado, defende o seu regulamento interno, entendeu? E não defende a verdadeira palavra de Deus, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão um demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O povo estão fazendo isso? Não estão fazendo isso. Por quê? Porque estão enfiados na política. Pastores sendo beneficiados, construindo templos gigantescos. Pastores com
com avião. Zé Wellington tem avião, mansão, entendeu? Pastor Silas Malafaia com avião. Valdemiro Santiago com avião. Todas essas igrejas grandes aí, a maioria, com aviões, entendeu? Comprado com dinheiro do povo. Com dinheiro do povo. Pegaram o dízimo do Senhor, que é santo, que é sagrado, e transformaram em dinheiro. E fica pedindo o dízimo, ainda condenando os irmãos, falando que se ele não der dízimo, ele vai para o inferno, porque está roubando de Deus. Dízimo, eu repito hoje nesse vídeo, era para o povo de Israel, entendeu? Era para o povo de Israel, para o povo judeu, o povo de Israel, nos dias primórdios do Antigo Testamento, entendeu? Nunca foi para gentil o dízimo, entendeu? Nunca foi. Paulo não pregou dízimo. Paulo pregou as ofertas voluntárias. Paulo pregou as ofertas voluntárias e alçadas. Ele não pregou dízimo. Não. Ele não pregou dízimo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A Bíblia fala, entendeu? Da Grande Babilônia, né? Vocês já ouviram falar. E tem gente que fala, não, a Grande Babilônia é Jerusalém. Você não conhece Bíblia? Jerusalém nunca foi a Grande Babilônia. A Bíblia diz que Jerusalém, o povo de Jerusalém, os israelitas, os judeus lá em Jerusalém, eles estavam parecidos com a Babilônia. Entendeu? A Babilônia. Porque na verdade a Grande Babilônia, ela não fala somente de uma cidade. A Grande Babilônia hoje é todo o sistema religioso interligado. A Grande Babilônia hoje é a religião, as religiões falsas que não tem temor, não tem amor, não tem respeito à palavra de Deus. Essa que é a Grande Babilônia que a Bíblia fala, entendeu? A Bíblia não aponta a Grande Babilônia como uma cidade, a Bíblia aponta a Grande Babilônia como o sistema religioso corrompido, político, incrédulo, hipócrita, que em vez de adorar Jesus, está adorando o homem. Esse é o problema do Brasil, é o problema do mundo. É tanto que o homem do pecado, o anticristo, a besta que vai se levantar da terra, o falso profeta, né, que a Bíblia fala, vai enganar milhões de evangélicos, de pessoas, porque eles acreditam no homem. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Hoje eu vejo isso no meio da religião. Entendeu? Confiando no homem e fazendo da carne o seu braço. Eles acham que são capazes. Hoje tem uma filosofia, um sistema dentro do sistema religioso, que a pessoa que não tem nada, ele não é nem considerado como crente direito. Aquele crente pobrezinho que vai de bicicleta ou de a pé para a igreja, ele não é nem visto na igreja. Aquele crente que dá um dízimozinho lá, que é proibido dar dízimo pela Bíblia, mas o cara dá dízimo, entendeu? Um dízimozinho lá de 50 reais, 100 reais, ele é nem visto na igreja. Não é nem visto. Porque só é visto na igreja, só é querido quem dá dinheiro. Quem tem dinheiro para dar. É por isso que eu não sou religioso mais. Deus me libertou da religião, eu orei a Deus e pedi para Deus me libertar, porque eu não posso ficar dando dízimo para ninguém. Porque eu não tenho. Eu tenho que cuidar da minha família, da minha casa, entendeu? Do meu povo, entendeu? E a Bíblia manda trabalhar. Então eu voltei a trabalhar para me viver do suor do meu rosto, para não ser pesado a ninguém. Eu não quero viver de oferta, de dízimo de ninguém. Eu quero viver pela fé em Jesus Cristo e do meu próprio trabalho. Essa é a verdade do Evangelho. Então o que eu quero dizer para vocês, irmão, cuidado com esse negócio de ficar discutindo religião nas redes sociais. Eu respondo algumas coisas para alguém quando pergunta para mim, às vezes quando eu estou conversando, e eu sempre falo uma coisa e repito aqui. Eu sou um cristão que defendo aquilo que é certo. Se o cara está ajudando o pobre, está lutando pelo pobre, ele tem meu apoio. Entendeu? O dia que ele deixar de fazer, ele não tem meu apoio. O dia que o filho do pobre não for mais para a faculdade, o dia que o filho do pobre não puder fazer um Enem,
O dia que o filho do pobre não puder participar de um plano de saúde, ou até mesmo do SUS, entendeu? Se ele não puder participar, o dia que não tiver o SUS mais, entendeu? Então, o prefeito de Cuiabá está querendo prejudicar o SAMU, quer tirar o SAMU, entendeu? Pelo menos eu estive em Cuiabá há pouco dia, vi muitas pessoas comentando, não tenho 100% de certeza, mas o que eu ouvi falar é que ele quer acabar com o SAMU, porque disse que as pessoas ligam e acontece trote, então tem que acabar com o SAMU porque tem trote. Esse é o governador que nós temos no Mato Grosso. Ele faz o trabalho dele? Faz sim, faz um bom trabalho. E outra, ele recebe verba do governo federal para fazer o trabalho e na hora de apresentar as coisas que foi feita, ele nem menciona o nome do governo federal. Nem menciona. Entendeu? Se fosse o Bolsonaro, ele ia falar com o Bolsonaro que fez tudo. Entendeu? Então, esse cara é um hipócrita. É um hipócrita. Só que ele não vai prejudicar o SAMU. Você sabe por que não vai prejudicar o SAMU? Porque o SAMU é um órgão federal. Tá certo que é administrado pelos estados também, mas o governo federal está junto com o SAMU. E quem tentar derrubar o SAMU vai perder. Não vai ganhar nem para vereador depois mais. Não vai. Porque o povo vai tirar esse cara do poder se ele continuar falando que vai prejudicar o SAMU. Entendeu? Então, é o que eu falo para vocês. A Bíblia diz ser de firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor, não é no homem, não é no político. Seja crente, meu irmão. E larga essa besteira de política. Eu voto porque eu tenho que votar. Só que aquilo que eu falei para você, eu tenho direito de escolher. Então eu voto no melhor. No cara que se importa com as pessoas. Que se importa com o pobre, se importa com o adolescente, se importa com a criança, se importa com os velhos, entendeu? Que dão prioridade para os velhos. Quem criou esse negócio aí de idoso andar de graça de ônibus? Eu já estou nessa fase aí, quando eu quero fazer uma viagem, que é difícil eu viajar, porque eu não vivo viajando, mas quando eu quero fazer uma viagem, eu vou lá e marco minha passagem e viajo. Viagem sem pagar nada. Entendeu? Por quê? Porque o governo federal criou isso aí. E quem criou isso aí não foi o Bolsonaro. Nem o Fernando Henrique, nem o Temer, ninguém desses corruptos aí. Quem criou isso aí foi o PT. Entendeu? Ah, mas o PT é esquerda. Você nem sabe o que é esquerda. E nem sabe o que é a direita. A esquerda é de Deus. A direita é de Deus. A direita é de Deus. Deus não é direita e nem esquerda. Deus é Deus. Essa é a verdade. Deus é Deus. Entendeu? Deus não é direita nem esquerda. Ele tem mão direita e tem mão esquerda. Agora eu pergunto. A mão direita de Deus é bênção? É. É santa? É. E a esquerda de Deus? É um demônio? A esquerda de Deus é o diabo? É isso? E tem uns evangélicos pregando isso. Diz que a esquerda de Deus é o lado mal de Deus. Entendeu? Agora eu pergunto para você, Deus é mau? Não. Deus é santo, bom e justo. Ah, mas por que ele vai condenar as pessoas? Vai condenar aqueles... Ele não vai condenar, porque Deus não condena ninguém. As pessoas que a si próprio se condenam. Porque não querem servir a Deus, não querem ser fiel, diz que é crente, fica fazendo politicagem, brigando, inimigo dos parentes, inimigo dos irmãos. Não gosta de pobre, só gosta de rico. Quando eu não tinha... Quando eu era religioso, a minha casa não faltava pessoa. O cara ia, sentava na minha casa, às vezes saía lá, depois que almoçava comigo, comia do meu pão. Hoje vive falando mal de mim. Diz que eu não presto, entendeu? Nunca foram mais me visitar. Não foi. E não foi num rão, porque são hipócritas. E eu também não quero, não faço conta de visita de gente desse jeito. Pessoas hipócritas. Eu não quero na minha casa. Pessoas hipócritas, que diz que é religioso, mas não ama ninguém. Esse tipo de gente eu não quero na minha casa. Por favor, fique lá onde você está mesmo. Entendeu? Agora, uma coisa que eu vou fazer, eu nunca vou deixar de orar por você.
Nunca vou deixar de amar você. Eu sempre vou orar por ti, para Deus ter misericórdia de você. Entendeu? Deus é assim. Ele dá oportunidade para todos. Ele ama todos. Só que no dia do juízo ele vai ter que condenar os errados. Com muita lágrima nos olhos, muita tristeza. Mas Deus vai ter que condenar os hipócritas, os enganadores, os mentirosos. Essa é a verdade que eu quero dizer para vocês neste momento. Porque a Bíblia, ela é muito clara. Entendeu? É muito clara. Não vamos deixar os filhos das trevas ser mais prudentes do que os filhos da luz, irmão. Entendeu? O mundo, o Brasil, o mundo, a maioria dos políticos são tudo filhos das trevas. E as pessoas que estão lá dentro, que deveriam ser filho da luz para fazer diferença, estão apoiando, entendeu? Tudo apoiando. Você não viu agora essa semana que vergonha que aconteceu? Entendeu? O povo fazendo votação lá, o Congresso de tudo quanto é tipo, para poder reduzir as penas dos bandidos que apedrejaram, que destruíram o Brasil. Estão querendo que faça isso. Olha bem a cabeça das pessoas. E o que eu fico mais triste é que os irmãos, que diz que é irmão da igreja, votaram a favor dessa porcaria, querendo tirar o Bolsonaro da cadeia. Mas não é só o Bolsonaro que vai sair. Isso aí não vai ser aprovado, porque o Supremo vai vetar isso aí. Entendeu? Pode até esquecer, se você acha que isso aí vai ser aprovado, para tirar o cavalo da chuva. Não vai ser aprovado. Entendeu? O Congresso aprovou. Mas agora volta para o Supremo. O Supremo vai derrubar isso aí. Por quê? Porque nós ainda temos ministros do Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, que são filhos da luz. Ah, mas o cara não é crente, mas ele não é religioso. Entendeu? Uma vez ele crê mais em Deus e tem muito mais dó do pobre do que... Por isso que o dia da vinda de Jesus vai ser dia de muita surpresa. Tem pessoas que você acha que nunca aceitou Jesus. Porque tem gente que acha que aceitar Jesus é só quando vai lá na igreja, um corrupto religioso prega para você, aí você levanta a mão, ele manda você ajoelhar como se ele fosse um Deus na frente dele, põe a mão na sua cabeça e diz: agora você é crente. Ser crente, irmão, você pode estar no deserto, você pode nunca ter visto um pastor, porque eles não vão lá, porque você não tem dinheiro, eles não vão. Mas se você quer Jesus no seu coração, você pode ajoelhar lá dentro do deserto, lá na areia, lá no mato, e dizer: Jesus, eu te amo, eu quero o Senhor na minha vida, guia minha vida, o Senhor é o meu Deus, é o meu escudo, o Senhor é o meu eterno galardão. Faça isso. Aceitar Jesus é isso, é crer no Filho de Deus, não é crer em religião. Tem gente que está enganado. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: a hora vem e agora é, que nem neste monte, nem em Jerusalém se adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tem gente que nunca foi numa igreja, mas adora a Deus em espírito e em verdade. Oh, Jesus, muito obrigado, meu Senhor, de ter me libertado dessa máfia religiosa, me libertado do sistema religioso, desse povo corrupto que só quer o dinheiro das pessoas e não ama ninguém, entendeu? Eles cuidam da religião deles, aquilo que dá lucro para eles. Usa as pessoas como bode expiatório, somente para usufruir das pessoas. Então o que eu quero dizer para vocês: fique com Deus, fique com esta palavra, que Deus abençoe sua vida, seu coração. E faça o seu comentário aí embaixo no vídeo, faça o seu comentário, eu quero ler seu comentário. Eu sei que vai ter muitos religiosos que vai meter o pau, eu não estou nem aí para você, estou nem aí para você. Um dia você vai ver o que eu estou falando aqui é correto, é certo, e nós temos que fazer a obra do Senhor com temor e tremor e com respeito às pessoas, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? O papel que a igreja deveria estar fazendo, não está fazendo. A igreja deveria estar ajudando o pobre. A igreja deveria estar ajudando os necessitados. A igreja deveria estar fazendo o trabalho social dela. Não está fazendo, está metido na política, mentindo. Essa é a verdade.
É verdade, metido na política mentindo. Deus não vai levar religioso para o céu. Deus vai levar pessoas que amam, que têm respeito. Entendeu? Por isso que eu abandonei a religião. Eu sirvo a Deus. Entendeu? Só que eu não sou rico. Mas quando eu encontro uma pessoa que precisa, eu estendo as mãos. Entendeu? Porque eu tenho que fazer o trabalho do Senhor. Entendeu? E você faça também. Porque senão você vai ser decepcionado naquele grande dia da vinda do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Fique com Deus. Se inscreva no canal, dá o seu like. Compartilhe esse vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão. Você que está pela primeira vez, me dá um voto de confiança. Dá o seu like. Eu não falo em dinheiro no meu canal, não peço nada, não falo lá em casa, não falo na igreja, no culto, não. Eu não falo isso. Eu falo de Jesus, entendeu? Eu falo de Jesus. E se você quiser me dar um voto de confiança, se inscrever no canal, dá o seu like, se inscreva ainda hoje, porque eu quero ver, porque eu vou saber que os inscritos que aparecer lá hoje é porque você ouviu a palavra e você achou que tem razão. O que eu estou falando é uma coisa de Deus, uma coisa séria. É um alerta para nós. Fique com Deus, meus irmãos. Abraço a todos.